Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Mário da Costa e vocês já me conhecem. Para quem não me conhece, é só inscrever-se no canal, ativar o sino e vamos nos conhecer. Bom, Isabel dos Santos e TJ dos Santos voltam a atacar novamente. A dupla dos Santos não descansa enquanto não tirarem o J-Lo do poder, ou então o J-Lo terá de facilitar o que era fácil no tempo de José Eduardo dos Santos. Isabel dos Santos, como vocês sabem, tem feito várias denúncias no seu Twitter e Facebook, tanto como a Isabel dos Santos, como também a Welwitcha, ou a TJ dos Santos. Recentemente, a Isabel dos Santos compartilhou a publicação do VOA, onde acusações de violações de policiais contra a detenção do ativista Hitler Samussuco. A Isabel dos Santos colocou no seu Twitter em inglês e em português, de forma a atingir mais pessoas para então preocupar o governo de João Lourenço. A outra publicação que a Isabel dos Santos fez é sobre fraude nas eleições autárquicas de 2021 e nas eleições gerais de 2022. Essa denúncia foi feita por Raul Araújo, que era um dos concorrentes para presidente da Comissão Eleitoral angolana. Disse que foram tomadas medidas opacas, que o sistema está viciado e que há possíveis fraudes já acontecendo para as eleições de 2021, que são autárquicas, e as eleições gerais de 2022. Nós agradecemos por estar a compartilhar notícias iguais a esta, Isabel dos Santos e a sua irmã TJ dos Santos, mas eu acho que é tarde demais. Se vocês fizessem tudo isso desde o governo anterior, hoje não teríamos João Lourenço no poder. Até porque todos vocês sabem que as eleições passadas foi uma fraude total e isso é de conhecimento de todos. Mas todos vocês deixaram isso acontecer, defenderam que as eleições passadas foram justas porque pensaram que João Lourenço ia fazer exatamente o que fez o governo anterior. Fechar os olhos diante de tudo e de todos e vocês continuarem a mamar desse país que cada vez mais está miserável por causa das vossas mamatas. Agora hoje vocês querem compartilhar notícias de fraudes, de violações, quando antes eram violações piores do que essa. Aliás, temos que admitir que hoje nós temos mais liberdade de expressão em relação ao governo anterior. Bom, TJ dos Santos, como disse no princípio do vídeo, ela voltou a atacar o governo de João Lourenço. Fez um outro áudio onde diz que o MPLA não quer que ela participe das futuras eleições em 2021 a 2022 do novo presidente do MPLA e também do país, que é uma das ambições que a TJ dos Santos demonstrou ter neste novo áudio que ela publicou, que ela quer ser presidente do MPLA e depois candidatar-se para a presidência da República. Mas primeiro venham ouvir o áudio e depois darei mais algumas considerações acerca deste áudio. Vamos lá. Quem são os delegados aos congressos do MPLA? São aqueles que são eleitos na base para serem delegados e depois há uns que são delegados já por inerência de funções. E quem são esses? São os deputados, são delegados por inerência de funções, os membros do Comitê Central são delegados por inerência de funções. Acontece que eu sou deputada e sou membro do Comitê Central, sou delegada por inerência de funções. Qual é a diferença entre um delegado e um convidado num congresso do MPLA? A diferença é que o convidado só pode ir assistir a sessão de abertura e encerramento e vai embora. O delegado é o único que pode ter a palavra, votar ou ser eleito. Isto é, não vá ao diabo de celas para aniquilar já a possibilidade de uma filha ou filho do Zé Eduardo dos Santos vir a ser candidata a presidente do MPLA em 2021 ou 2021 ou 2026. Então tira-se já da corrida. Tentaram fazer de tudo para me coagir, para eu ficar fora, com ameaças, porque vai acontecer isso, vai ser preso e aquilo, mesmo para eu ficar fora. Para depois perder o mandato e depois ser obrigado, depois ligarem para mim e dizer agora sim, tens que suspender. E por quê? Porque assim fazia eu, parecia que era uma coisa normal e natural e tiravam-me da jogada sem eu tugir nem mugir. Peço desculpa. Podem até conseguir, mas vão conseguir com barulho, eu vou espernear até o último segundo. E vão ficar com o ônus de estarem a fazer isso. E o povo tem que saber por que estão a fazer isso. E depois o passo segue a tentar tirar a pessoa do Comitê Central. Para quê? Para não ser delegado ao Congresso. Para quê? Para nunca conseguir ou influenciar, exigir, porque eu sou aquele tipo de delegado que vou exigir primárias, vou exigir que haja mais do que uma candidatura a presidente do MPLA em 2021. E não querem essas pessoas incômodas que vão lá mandar essas bocas. E também, claro, não sou eu que peço, no MPLA normalmente ninguém diz eu quero ser, porque eu também não quero ser.
Mas, se amanhã os militantes todos do MPLA se juntarem, o birro político dizer, não, você vai concorrer para ser presidente do MPLA contra o Camada João Lourenço, eu vou cumprir a missão. Há poucos que têm essa coragem, eu tenho essa coragem. E como eles sabem disso, querem me tirar do caminho. Agora vem aqui desacreditar as pessoas e descredibilizar as pessoas porque não estão bem da cabeça, porque estão a inventar perseguição que não existe. Atenção à jogada, isso são tudo jogadas políticas para me travar, cortar e tirar do caminho, enquanto não é tarde demais. Enquanto eu ainda não cresci o suficiente, mesmo esta nomeação de Luvualo para ser embaixador em Malabo, claro que é para ele tirar da corrida de primeiro secretário da JMPLA, porque o Luvualo é perigoso, apesar de lhe chamarem senhor oxigênio ou não. Mas ele no povo é muito conhecido e tem penetração e todo mundo já viu que ele tem capacidade. E essa campanha de lhe chamarem bajulador é mesmo para queimá-lo e parecer que ele é ridículo, ridicularizar, para que as pessoas não percebam a capacidade do rapaz. E não é o único, não é o único. A pedido aqui do nosso jornalista, eu vou dizer aquela que é a minha opinião sobre a causa ou o motivo de toda esta perseguição. Na minha opinião são dois. Número um, fazerem a ligação da minha consanguinidade com o ex-presidente da República, José Eduardo Santos, e com a engenheira Isabel dos Santos, que é a maior empresária do país. Gostaria de deixar claro que não existe nenhuma ligação financeira entre mim e a engenheira Isabel dos Santos, ou entre mim e o engenheiro José Eduardo Santos. Por acaso não existe. Por acaso podia ter existido, mas por acaso não existe. Também não existe com o doutor José Filomeno dos Santos, que são meus familiares, a nossa relação é familiar. A engenheira Isabel dos Santos já veio muitas vezes a público deixar claro, até deu uma entrevista ao Financial Times a dizer que não faz negócios com a família. E por fazermos parte de uma família em que o nosso pai tinha responsabilidades de Estado, nós sempre deixamos muito claro que a nossa vida familiar não pode ser misturada com o trabalho. Portanto, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Entretanto, eu sinto que existe um ódio de certa ala do MPLA face a José Eduardo Santos. Pior que ódio, inveja. Porque por mais erros que José Eduardo Santos possa ter cometido, também foram muitos e muito grandes os acertos ao nível de África, ao nível da pacificação de vários países africanos. É um homem muito respeitado na região da SADC. É um homem que conseguiu ultrapassar a história do seu tempo ao ser o único político e chefe de Estado africano que ficou mais de 20 anos no poder, que saiu pelo seu próprio pé e apoiou o seu sucessor. Nunca veio a público falar mal do seu sucessor gratuitamente, não boicotou a campanha, fez campanha, pediu a todos para fazerem campanha para o sucessor. É um caso de estudo. É um homem que sempre primou pelo diálogo com os seus adversários. Quando ganhou a guerra, do seu lado ganhou a guerra, fez questão de negociar a paz e a amnistia para os adversários. Portanto, é um homem que vai ficar na história. Inclusive, houve uma pessoa francesa que me disse que José Eduardo dos Santos é o Charles de Gaulle, equivalente ao Charles de Gaulle de Angola. É só irem ler a história de Charles de Gaulle, irão perceber algumas semelhanças. Então, o que eu acho é que estão preocupados, porque eu tenho o sobrenome dos Santos, que se por um lado é um sobrenome pelo desgaste que tinha uma governação de 38 anos, naquela altura podia estar associado a algo que era o passado. Por outro lado é um sobrenome de peso a nível mundial, que não pode ser ignorado e as pessoas têm medo. Por outro lado, e não vou falar só da relação familiar de consanguinidade, por pouca sorte dessas pessoas, acontece que eu até tenho estado a dar mostras que tenho criatividade, tenho feito trabalho social, tenho um histórico que nada tem a ver com nenhum familiar meu, exceto o meu irmão Coriandu, com quem eu de facto faço. Ia dizendo, pronto, tenho dois irmãos apenas, um por parte de mãe, e o Coriandu com quem faço trabalho, e é trabalho ligado à área da comunicação social e da criatividade e cultura e a ativismo social, não é? E que fiz investimentos, etc, etc, que por razões óbvias, por incompatibilidade de funções, não estou a gerir, mas tenho. Mas do resto, se forem perguntar lá na zona Angola, se eu já fiz algum negócio, já entrei em algum bloco de petróleo, se já prestei algum serviço no setor petrolífero, ou alguma empresa com interesses meus, nunca. Se forem ver a Indiama, etc, se eu alguma vez já consegui uma licença para explorar diamantes na prática de Kimberlitos, ou se me puseram no Catoca, ou se no projeto Catoca, ou se estou no leilão, na tal licença dos leilões que compram os grandes diamantes que é para vender lá fora. Não.
aquilo que consegui foi o que muitos empresários conseguem, que é lutar para ir ainda fazer uma prospecção, que depois a prospecção, na maior parte dos casos, não dá em nada, porque ou requer grandes investimentos, ou não se encontra a viabilidade. E também consegui, já no fim agora, ultimamente já não havia dólares, uma licençazinha pequenina para a compra de diamantes no mercado artesanal, em parceria com cooperativas locais, que nem consegui fazer o investimento, porque os administradores da minha empresa reclamavam que eu tinha que fazer o investimento e eu não conseguia ter acesso aos meus próprios dólares que eu poupei nos bancos nacionais. Em vez de pôr fora do país, quis fazer poupança, poupar a maior parte dos meus recursos no meu país, porque eu acredito em Angola e que Angola vai ser um grande país e continuo a acreditar que daqui a 30 anos os europeus é que vão emigrar para Angola, porque Angola será um grande país. E sou penalizada por ser nacionalista, por ser patriota, por acreditar no meu país, por acreditar nos quadros do meu país, nas minhas empresas. Vejam, vão perguntar quem foram os PCAs das minhas empresas. Todos nacionais. Nos conselhos de administração das minhas empresas, empresas onde eu tenho uma participação relevante em que possa definir quem são as pessoas que gerem, são quadros nacionais, estão lá a ganhar salários de administrador com direitos a bilhetes de passagem e não há distinção entre o expatriado e o nacional. Portanto, por que estão a querer misturar as coisas? E eu sinto que há dirigentes no meu próprio partido que também sentem uma certa inveja, porque dão conta da minha forma de estar, que foi muito diferente da deles. Que no tempo em que eles ainda só estavam a pensar na acumulação primitiva do capital e a pensarem só em si, no seu umbigo e dos seus filhos, que eu já estava pensando no povo, porque sempre pensei, porque essa é uma cultura familiar que eu já tenho, que vem do meu bisavô, do meu trisavô, do meu avô, da minha mãe. Porque como eu digo a todo mundo, e é verdade, o meu bisavô e o meu avô já foram pessoas conceituadas. O meu avô já foi presidente do Ginásio Futebol Clube. Os quiesos atuaram pela primeira vez, cantaram pela primeira vez a sua música mais conhecida no Ginásio Futebol Clube. E o meu avô foi presidente, e foi presidente da Liga Africana, arranjou bolsas de estudo para muito angolano. Isto é uma tradição que me vem no sangue. E como têm inveja alguns, porque percebem que no dia que o povo der conta que eu tenho esta forma de estar que eles não tiveram, então querem dar a entender que eu também sou uma malandra, que eu sou um dos dirigentes do MPLA, que infelizmente são muitos, que andaram a aproveitar-se da sua posição privilegiada para andar a pisar o povo e etc. E têm medo que no dia que o povo descobrir que eu de facto sou uma pessoa que tive oportunidades, não vou negar, tive oportunidades sim senhora, mas também num país onde infelizmente muita gente não conseguiu ter as mesmas oportunidades que eu, e que não é culpa minha. Qualquer pessoa que tenha as minhas valências consegue, se tiver os contactos certos, e a culpa não é minha, que eu já nasci numa família da elite. Vamos ser realistas, porque quando eu nasci, meu pai já era ministro, o ministro é parte da elite. Quando a minha mãe nasceu, o meu avô já era funcionário público. A minha mãe já vive no Cruzeiro, a minha famosa avó já vivia no Cruzeiro em 1956. A culpa não é minha. E as pessoas, infelizmente, os contactos são muito importantes, são quase tudo no mundo dos negócios. Agora, não vamos dizer que isso é tráfico de influência, porque há muita gente que cresceu no mesmo meio do que eu, que o pai deles não é ministro, nem é presidente, que estão mais ricos do que eu. Agora, se por inveja, por medo de quererem me travar, querem dar a entender que agora somos todos uns malandros e a família dos Santos todos são bandidos, e eu não estou a dizer que na família dos Santos todos sejam bandidos, porque é mentira. Porque, se formos a ver bem, a única bilionária que a família dos Santos tem é a Isabel dos Santos. Então, mas o Tulumba também não ganhou não conseguiu a oportunidade de bilhões. Não se diz, não sei se é verdade ou não, mas não é alegado que o Engenho Manuel também tem bilhões. Não é alegado que outros, Helder Mané, da presidente da Federação do Basquete, também tem muito dinheiro. Não tem bilhões, mas tem muito. Não temos outros cidadãos, empresários capazes, outros com o seu trabalho, os seus negócios, a sua criatividade, conseguiram legalmente ganhar muito dinheiro. Então, só porque eles nasceram filhos de pessoas que não eram dirigentes, têm mérito, e eu, porque nasci filha de uma pessoa que era dirigente, não tenho mérito e sou bandida? Quantas pessoas conseguiram contratos com TPAs, com sonangós, vender papel, vender resmas de papel, contratos de limpezas das prisões, contratos de fornecimento de comida das cadeias, disto e daquilo, dos hospitais? São todos bandidos porque assinaram um contrato com o Estado ou qualquer coisa para fazer fornecimento disto ou daquilo? Então por que querem tentar pintar-me como malandra? Porque têm medo que eu cresça. E a única forma que têm de me impedir é fazerem um assassino de caráter, convencer o povo que eu sou bandida, que tenho que ser perseguida, tenho que ser afastada, porque faço parte de um passado negativo, para me cortarem do mapa, porque estão com medo e querem tirar todas as pessoas da família dos Santos da política.
por maldade, inveja e guerras que são deles mais velhos. Dá justos de contas que as coisas não têm nada a ver. Então imagina, vamos ter uma coisa. Eu tenho um problema com um colega. O colega deputado, olha, agora o Presidente da República está a fazer tudo o que está a permitir que me façam e está a prejudicar a minha vida, está a destruir a minha vida, está a permitir que a minha vida seja... Eu amanhã vou pegar e vou fazer o mesmo a filha dele. Nunca, que culpa tem a filha dele do pai estar a fazer isso? As pessoas têm que saber separar as coisas. Olha, o filho do Savimbi trata muito bem, eu também o trato muito bem. E amanhã, se conhecer um filho do general João Lourenço, as filhas conheço, a maior parte, e tivemos que ir para uma festa e dançarmos e rirmos, vamos rir, nós não temos nada a ver com isso, o problema é deles. Bom, falando sobre a presidência de que a TG dos Santos quer atingir. Bom, talvez no MPLA você pode chegar à presidência do MPLA, o que é difícil, mas não impossível. É de admitir que o MPLA nesse momento está dividido, então estão simplesmente à procura de alguém que venha dar continuidade de uma governação anterior de José Eduardo dos Santos. E esse alguém, todos vocês já sabem, que é a cara da TG dos Santos, que está a endeusar o seu pai, até comparando o seu pai com o Charles de Gaulle. O Charles de Gaulle foi um general francês que liderou as Forças Armadas Francesas livres durante a Segunda Guerra Mundial, que mais tarde fundou a Quinta República Francesa em 1958. Então, José Eduardo dos Santos, segundo a Isabel dos Santos, a sua amiga, é comparado ao Charles de Gaulle. Mas agora, a chegada da TG dos Santos à presidência do MPLA e à presidência da República. Essa é a sua luta, por isso está a colocar balizas para poder então provocar uma maior divisão no MPLA e assim então poder convencer aquelas pessoas que têm a mesma política dela, que é do governo anterior, que é o melhor governo do mundo, deixou Angola num patamar invejável mundialmente, por isso hoje não sofremos de nada, não há falta de combustível, não há falta de divisa, não há falta de nada. Mas o Gelo está a estragar o país, não está a afundar o nosso país. Então nós precisamos da TG dos Santos para nos salvar, para implementar tudo aquilo que o seu pai durante 38 anos implementou e ajudou o povo angolano a sair da pobreza, eliminou completamente a corrupção e a ditadura. No tempo do governo de José Eduardo dos Santos, tudo era maravilha. E hoje estamos a viver no inferno. Só isso que eu posso dizer nesse momento, porque já vi qual é o objetivo principal da TG dos Santos. É chegar na presidência da República. Então, para isso, ela precisa fingir que está do lado do povo. Bom, se você gostou do vídeo, é só compartilhar com seus amigos, deixar o like, deixar o seu comentário e não se esqueça de assistir o vídeo anterior. Se você não está a entender essa novela da TG dos Santos, então recomendo que vá assistir o vídeo com o título O Ditador e a Perseguida. Por enquanto, se inscreva no canal para acompanhar essa novela entre a TG dos Santos, governo de Joló e a Isabel dos Santos. Não se esqueça, é só ir aqui clicar no vídeo anterior, que é para você ver caso você perdeu o vídeo anterior. Se você já viu, é só vir aqui clicar nessa cara bonita, então você vai no meu canal para qualquer vídeo que você gostar e ver. Tem muitos vídeos por aí que você pode deliciar. Até lá, um one love, tchau, tchau.